Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP. Dessa vez a gente está aqui com um formato especial, um formato mais educativo, mais instrutivo. Estou aqui com o Luiz Moraes, gerente de produtos da Cellcoin. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, beleza? Prazer. Obrigado por me receber aqui. Que isso, obrigado você pelo tempo aí pra gente explicar para as pessoas, explicar para o mercado. Acho que é um termo que... 2024, acho que muita empresa já ouviu, o pessoal já foi em muita palestra, já viu essa coisa de Banking as a Service, Embedded Finance, né? Banco como serviço, toda empresa vai ser uma fintech. Então a ideia é a gente esclarecer isso, mostrar quem deve, os casos de uso, por que fazer e como convencer o board, convencer a chefia a investir nessa parada aí. Perfeito. Né? Cara, então vamos começar do básico. O que é o Banking as a Service? Banking as a Service, e por que tem que se falado tanto desse caminho? Por que toda empresa, né, aquele artigo clássico por que toda empresa deve virar uma fintech ou vai virar uma fintech? Pô, legal. Acho que, não só falando do Banking as a Service, mas a importância da gente ter hoje um mercado que já evoluiu, de ter boas soluções, de ter cases, das próprias empresas já olharem para o as a Service e verem a facilidade, eu queria ressaltar primeiro a importância da gente ter players de infraestrutura que já exploraram, então, esse mercado das as a Service, que são aquelas empresas que têm suas licenças para operar em cada mercado, e aí não estou me limitando só no banking, mas a gente tem Credit as a Service, Lending as a Service, Investment as a Service, Insurance as a Service, a gente tem todo tipo de serviço as a Service, e são aquelas empresas que conseguem disponibilizar que com as suas licenças perante cada regulador de cada mercado que tem, soluções tecnológicas de infraestrutura para que outras empresas que não têm necessariamente essa regulação e não precisam ter essa regulação para explorar as possibilidades que elas vislumbram, que elas enxergam. Mas ela precisa, na verdade, de um serviço que funcione como se ela mesma fosse construir. Mas esse serviço tem qualidade, tem disponibilidade, tem preço. Então, ela permite que um empreendedor que hoje... E isso eu acho que é algo legal. A gente, quando você olha para as faculdades americanas até, de Harvard, de Oxford, que a gente já tem as pessoas saindo de lá, grande parte já sendo como empreendedores, né, já estão pensando, estão vislumbrando um negócio, uma vertical, já exploraram, já conhece uma dor de um pedaço de um processo, de alguma cadeia produtiva e transformam isso numa startup, nova, né? Numa fintech e impulsionam isso. Aqui, eu acho que a gente ter esses serviços de as a Service são muito importantes porque eles de fato permitem isso. Se eu identifiquei uma oportunidade, eu não preciso criar todo o sistema core para trabalhar naquilo. Também não preciso ir atrás dessa licença que não é só custosa de tempo normalmente. Tem hoje em dia, até com os casos dos BET, essas aí, a gente tem uma necessidade também de aporte financeiro. Sim, tem capital regulatório, fora que deixar dinheiro parado. Exatamente. Lá, né? Fora que a partir do primeiro dia que eu obtive essa licença, eu passo a ter também que prestar contas para aquele órgão. Sim. Então não é que eu peguei a licença, agora deixa eu pensar, deixa eu me programar. Cara, a partir do dia 1 você já está devendo coisas. Isso, você está devendo. Então, por que não ter alguém que sabe trabalhar nesse meio, estruturou um core, funcionando para isso, já tem expertise de outros cases e que me permite trabalhar com essa infraestrutura. Né? Porque é como, quer dizer, como hoje o carro está como serviço, né? A música é um serviço, então até esses serviços mesmo, serviços adicionais ali para uma empresa oferecer, para uma empresa trabalhar, que aí entre os serviços financeiros, tá, também é como serviço, entra dentro dessa tendência, né? Esse é o movimento. E até é curioso, o que é... Então, como que isso difere, sei lá, quem está no mercado há mais tempo, eu tô começando a ter os cabelos brancos também, lembra aquele movimento ali, sei lá, anos 90, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, das financeiras. Né? Várias empresas, né, criaram, os próprios bancos criaram suas financeiras, varejistas criaram, todo mundo entrou, cartão, né, cartão de bandeira própria e tal, várias pessoas, empresas começaram a fazer isso. O que esse momento difere dessa outra? Não é a mesma coisa? Sim, e acho legal esse exemplo dessas empresas mais antigas, né? Porque você olha, eram empresas
que até em quantidade de colaboradores que tinham, eram muito maiores do que qualquer startup, qualquer fintech que nasce hoje. E precisava disso tudo só para rodar aquele pedaço da operação e que nem de fato era o core business dessa empresa, né? Ele abriu um braço financeiro e já veio um grande encargo para rodar isso. Mas acho que de fato também tem muito a ver com o que o nosso regulador no setor bancário, que é o Banco Central, ele vem estimulando nos últimos anos com um grande peso a partir de 2013, principalmente com a regulação das instituições de pagamento, e tem permitido novos tipos de instituição que possam trabalhar nisso e que não necessariamente eu tenho que virar um banco para trabalhar. Então, hoje até a gente fala, né? Todo mundo... Eu nunca ouvi falar tanto de FDIC no mercado que nem agora. Parece que virou commodity. Se você... Se você não tem, como você não tem o FDIC? Isso aí. E, pô, o FDIC ele é um instrumento que a gente abre para que uma empresa possa carregar um funding, possa carregar uma dívida de algo que ele está explorando. Então, até fazendo paralelo da financeira, hoje eu não preciso ter toda a cadeia da financeira. Ah, legal. Eu só preciso ter um FDIC, algo estruturado, ou até me aproximar de um fundo, né? Um fundo que possa carregar essa dívida, que esteja a fim de comprar essa dívida de um mercado que eu tenho para explorar. E a partir do momento que eu carrego só a dívida, o restante da cadeia eu não preciso ter aqui, né? Não preciso ouvir dentro de casa. Eu posso trabalhar com alguém que me provê uma estrutura de simulação, uma estrutura de CRM, uma estrutura de comunicação com o cliente, uma estrutura de motor de crédito. Hoje você tem vários players também que evoluíram nos últimos anos, né? Antes, pô, se eu quisesse fazer isso, eu tinha que fazer tudo dentro de casa. Eu tinha que sair contratando um monte de gente que já tivesse aquele know-how, tinha que construir tudo aqui, tinha que botar para operar dentro do meu quadradinho. Legal. Hoje você tem soluções que não só te trazem a infraestrutura, como também te trazem o conhecimento e comparando com todo o restante do mercado. Eu acho que até um pouco dos casos de motor antifraude, de motor de decisão de crédito. Pô, esses caras estão em tantos lugares que ele também te traz, o know-how te traz comparativos para você também consegue ver o que os outros estão fazendo. Isso, né? Isso aí. E acho que também... E melhorar também, né? Porque melhorar também. Se você tem a estrutura dentro de casa sua... Você está fazendo, você só vê o seu e você está, né, que você está limitado pelas suas limitações. Verdade. Né? Se você pega do outro, né, que, verdade. Lógico, com todo compliance, todas as questões, você está aprendendo com os erros e os acertos dos outros, né? Porque você está dividindo esse ganho de conhecimento. Né? Eu estou me balizando em todo o restante de como o mercado está trabalhando. Não preciso saber qual é o dado aberto do que aconteceu, mas eu tenho uma tendência do mercado que pode ser compartilhada para tomar uma decisão melhor. Né? E aí, como é que... Então tá, a gente tem esse cenário, esse mundo do como serviço. A gente tem a regulação que permite que as coisas sejam feitas, né? Não só... Você não precisa ser Setúbal, né? Você não precisa ser... uma grande família que já vem construindo isso há 50, 60 anos. Né? Exatamente. Para ter um banco, para ter esses serviços. E você tem essa facilidade, uma pulverização de ofertas no mercado. Que quer dizer, esse somatório de fatores deixam tudo mais fácil para quem quer oferecer esse serviço. Sim. E agora, como é que é? Quem pode fazer? Quem deve fazer, quem deve pensar nesse próximo passo? Pô, legal. Acho que a principal resposta é quem enxerga qualquer possibilidade dentro de uma cadeia que ele tem um conhecimento que ele vislumbra a possibilidade de explorar. Então, até olhando para o que foi nos últimos anos das fintechs, das startups que estavam nascendo, a gente viu, por exemplo, um boom, acho que ali em 14, 15, 16, até um pouquinho mais, das wallets. É verdade, é verdade. E aí todo mundo queria, na verdade, ter o quê? Ter uma wallet. Mas qual parte da cadeia? E aí era a mesma proposta de todos esses players que no fim acabavam brigando para ter o mesmo cliente, e aí disparava o custo de aquisição, disparava o custo do Google. Todo mundo, exatamente. Eu falava isso nessa época, eu acompanhei esse boom. E falava, cara, por que eu vou ter 10 carteiras, né? Eu tenho do varejista, eu tenho do posto de gasolina, eu tenho do não sei o quê, tenho do mercadinho, e fica pingado ali créditos ou coisas. E continuei com a minha principalidade no bancão que eu tinha, né? Porque ele não me passa mais confiança. Eu acho que a gente passou por um momento desses das fintechs, das empresas que estavam nascendo e simplesmente tinha uma ideia ele tinha uma ideia de público, ele não tinha ideia do qual case, qual dor ele estava resolvendo. E nesses últimos anos,
até pelos players que vêm procurando a gente, acho que dos mercados também, dos eventos, dos fóruns que a gente vai participando, a gente vê que saiu essa ideia do abstrata de, cara, eu só vou abrir uma marca e aí tentar descobrir que... Primeiro vou encher uma base, depois descobrir para que ela vai servir. Hoje a gente vê fintechs nascendo e tendo um sucesso muito legal, porque, por exemplo, ele conhece uma parte da cadeia de recebíveis, uma parte da antecipação e como que é o registro lá nas processadoras e como ele consegue ajudar essa conciliação. E daí nasceu um business novo, mas é alguém que já trabalhou nesse mercado e que viu uma oportunidade e sabia que ali tinha como ser explorado. Legal. E utilizou esses serviços as a service todos para poder criar isso sem ter que desenvolver o seu próprio. Tá. E esse movimento, ele também está permitindo, acho que é algo que cresceu muito nos últimos 2 anos, que é um pouco do que a gente fala, até que a transição do Embedded Finance para o End of Finance, que é legal. Quando eu deixo de trabalhar só como uma não financeira e levo algum serviço para minha empresa, por exemplo, o crediário, só um cartão private label com a minha marca, para isso aqui. E na então, verdade... é legal isso. Então, provavelmente as pessoas já ouviram também essa questão do Embedded Finance e tal. Então, isso que sempre existiu. Sim. De dar o crediário, né? Que é ótimo Bahia também. E tal, traz uma receita nova ali para alguém que tem um grande fluxo de clientes. Isso foi fantástico e continua sendo fantástico. Legal. E esse é o Embedded Finance. Isso é Embedded. Tá bom. Agora o ponto é... Eu também... O relacionamento... E a cadeia, o conhecimento das empresas, não apenas as financeiras, mas as não financeiras, que ele tem também não apenas uma grande quantidade de clientes que passam por ele, mas uma grande quantidade de fornecedores, uma grande quantidade... Uma cadeia, né? É uma cadeia, e esses players conhecem melhor do que ninguém suas cadeias, seus prazos de pagamento, as dores de negociação e recebimento de cada fornecedor, muitas vezes quando são fornecedores pequenos também, né? Então ele conhece melhor do que ninguém a possibilidade de dar crédito, a necessidade do cliente, ele ter o canal, porque é o cara que tem o contato mais fácil com ele. Esse fornecedor, por exemplo, ele não vai atrás do grande banco porque ele não vai ter crédito lá. Exato, é verdade. Mas esse provedor aqui, né, esse varejista, essa logística, qualquer indústria, ele vale para qualquer indústria mesmo. Ele conhece muito bem e o fluxo de pagamento é dele para esse cara. Então não vai... Ele minimiza muito uma inadimplência, ele pode trabalhar já com a entrega futura. É quase como algo que antes só os bancos traziam, por exemplo, uma operação de risco sacado, uma cessão, e aí são termos de banco grandão mesmo, a gente nem ouve muito isso na fintech, né? Mas são a possibilidade de trazer esses produtos também para menores e para outras empresas não financeiras entrarem e não apenas levar como um lead para aquele banco mais tradicional, que no fim ele que explorava, ele ficava com a receita. Exato. Né? Exato. Ele utilizava a sua marca, mas ele parava só na sua marca. Mas por que não também permitir que você explore, você tenha mais receita financeira, você tenha um relacionamento menor, ou até você descubra uma vertical que é mais às vezes traz até mais rentabilidade do que seu business atual. Legal. Isso que é legal, cases ou casos de aplicação, assim, né? A gente tá falando então a gente falando de Embedded Finance, que é essa coisa mais de frente, né, ali, de lidar com o consumidor, então para um varejista, né, para um cara que tem alto fluxo de clientes, o que mais, assim, quais são outras opções? E aí entrando no End of Finance, que como você falou, é da casa para dentro, né? Não é da porta para fora, né? Isso aí. E eu acho que do End of Finance, que é da casa para dentro, eu acho que é aquele produto que a gente começa diferente até a conversa de quando a gente vai falar com o cliente. Que eu não começo colocando uma apresentação da minha empresa e falando quais são as caixinhas que eu tenho para atender, mas começa numa conversa. Então assim, me conta da sua empresa, me conta o que você faz, quem são os fornecedores, como sua operação de tesouraria funciona. Você hoje tem eficiência nisso? O que você faz? Então, me conta, e daí a gente explora. Não é que vai sair de lá uma possibilidade, mas vai sair algumas possibilidades, alguns microecossistemas para você trabalhar. E aí você faz a priorização do que é mais importante. Tem coisas que são mais fáceis. Então, cara, sei lá, eu vou trabalhar com cartão corporativo, onde eu tinha custo, eu ia atrás de um banco, eu pagava para ele para ter uma solução para colocar na mão dos meus colaboradores. Agora, de repente, eu posso emitir um cartão com a minha própria marca. Então, já funciona com o meu branding. Né? São os meus próprios colaboradores utilizando o cartão com o meu visual. E eu transformei esse custo em receita. Porque agora eu tenho uma parte do interchange a cada compra que eles fazem. Que eles já iam fazer, já iam gastar, né? Já ia pagar hotel, já ia pagar viagem, já ia pagar
fornecedores que ficam nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente paga em dólar, e por que não pegar uma parte disso e virar uma receita? Ou para fornecedores, cadeia, é uma porção de possibilidades que acho que a gente nem conhece todas, que vão existir ainda nos próximos anos. Tem algum case, assim, você tá quanto tempo lá na Cellcoin? Eu tô há 1 ano e 2 meses, Legal. se não me engano, um período de muita mudança, e acho que tem muito a ver dessas mudanças e essa visão, por mais que seja um pouco mais de 1 ano, já foi uma mudança de paradigma que não apenas os números escalaram, mas a mudança da percepção das empresas que vêm procurar. Legal. Isso eu acho legal. Não é mais fintech só que procura. E aí para oferecer como serviço final ali. Tá. Vem muito não financeiro. E ele vem procurando, às vezes, com uma ideia. E aí ele até aborta essa ideia algumas vezes, mas às vezes também tem ótimas... Vocês trabalham com isso, abortar ideias? Ou vocês compram? Não, a gente... Vocês querem vender e aí você toca qualquer coisa? Não, a gente... A primeira coisa é sentar e ver se de fato o cliente sabe bem onde ele está entrando. Porque a gente não quer que ele me pague um setup, a gente quer que ele pague mensalidade e que daqui 6 meses ele está brigando comigo porque não conseguiu a quantidade de clientes que ele esperava, o business plan dele não bate. Foi algo mais para ele aprovar dentro de casa com board e vender um sonho do que uma realidade. A gente não trabalha para ter o churn. E isso vai, às vezes, até de confronto para... Às vezes nem é legal do cara ouvir isso, mas é importante a gente levar para ele. A gente tem uns casos recentes, por exemplo, de players que pegaram uma licença de instituição de pagamento ou até que foram ao mercado compraram, pagaram por essa licença. Nossa. Porque foram até um pouco no hype de... Cara, todo mundo foi pegando uma licença de pagamento. Não sei para que eu vou usar, mas deixa eu pegar. Porque eu não posso ficar atrás dos meus concorrentes estão pegando. E aí, quando eles vêm falar com a gente de Pix indireto, a gente senta e olha não para a solução que ele está querendo contratar minha de Pix direto. E aí eu ganharia até mais dinheiro vendendo isso para ele. Tá? Mas a gente senta com ele para entender como ele vai utilizar. E aí nessa conversa ele entende que, talvez não então, seja... talvez eu nem precisava disso. Talvez dá para eu trabalhar com o seu BAS, dá para eu trabalhar com a sua licença, sem ter que me preocupar com observância regulatória, sem ter que me preocupar com níveis de serviço exigidos pelo Banco Central e com o meu cliente. Eu posso até ver para vender minha licença que eu comprei, é isso? E utilizar seu serviço e ter menos dor de cabeça. Então, são possibilidades. É importante ter essa conversa... Franca, porque é a boa venda de hoje que vira um churn de amanhã. Isso a gente não quer. Mas a gente falando isso, ou lendo sobre isso, ou falando, cara, parece coisa pra gente grande. Só pra empresa grande que tem o giro, que tem... Ou não? Não, acho que essa é a beleza do as a service. Então, não você não precisa nem do giro. Você precisa ter... Acho que o que mais vale é a ideia. É a oportunidade que você identificou ali. Tá. E hoje você tem franquias que são acessíveis, setups que são acessíveis, ou que dá para negociar também. Essa franquia, é legal, você comentou. Antes da gente começar, você estava comentando de franqueador, né? Que o cara já tá, ao invés de cobrar ali os 50, 100, 150, que seja o cacife para vender a franquia, o cara, tá aqui e eu te financio, né? Então, até a franquia as a service. Franquia as a service, que ele entra... É um case já entrando nessa que a gente estava falando, né? Porque, eu não coloco aquele cara que quer ser um franqueado para ir atrás de buscar financiamentos nos bancos. Que provavelmente ele não vai conseguir. Ou se conseguir, fica o grau de incerteza porque ele precisa dar certo aquela loja. Às vezes é um empreendedor que, cara, ele perdeu o emprego, ele quer abrir uma franquia porque a possibilidade dele não ter um bom histórico de crédito. Mas sendo o próprio dono da franquia que vai dar esse serviço e não apenas vai dar o dinheiro para fazer a loja, mas ele também vem aportando com know-how. Sim. Como funciona o fluxo de caixa, olha o sistema de estoque aqui para você, o sistema de caixa, uma solução de meios de pagamento e recebimento para sua loja, que você não precisa sair por aí, comprar e negociar com uma adquirência. Eu já tenho um pacote fechado e já starta. Você só precisa contratar 2 funcionários para tocar esse quiosque. Legal. Pagar o aluguel do shopping center que vai estar, mas todo o restante eu te projeto e te faço uma sequência do que você vai vender nos próximos 4 meses, quais são os passos de sucesso que eu já observei.
E aí, ele mesmo dando funding dessa operação, e aí volta a figura dos FDICs, tudo isso que a gente tá falando, né? Ele mesmo financia a entrada da nova loja dele, que para ele também passa a não ser interessante só a venda da nova loja, porque o setup saiu dele. É interessante para ele que essa loja dê certo, né? Que cresça e que essa pessoa busque ele para fazer mais uma loja e comece a falar para outras pessoas e outras pessoas busquem esse novo método. E lembrando que, assim, dando certo isso, a receita financeira dessa operação de crédito, né, esse financiamento, é da própria marca dona da franquia. E o cara sai Não é de um grande banco incumbente que foi lá só explorar a sua marca. E ele sai da margem do varejo, que é apertadinha, e vai para a margem de serviço financeiro. Aquilo que você estava falando às vezes ele encontra um business que é até melhor do que o próprio negócio dele. A gente tem hoje... nem chega a ser no mundo do as a service, porque é um caso mais antigo, mas a gente tem uma das grandes empresas de venda de roupa, de moda no Brasil, em escala nacional, que abriu uma financeira já faz uns anos e hoje a receita da financeira dela é maior do que a receita da própria venda das lojas físicas. Tanto que, assim, na pandemia, ela sofreu por estar com as lojas fechadas, não vendia as roupas, não vendia esses produtos, mas o cartão estava lá sendo usado para pagar transporte, para comprar comida, para pagar remédio, para o que fosse, gerando a receita financeira do parcelamento desse cartão de crédito, dessa fatura, e isso se tornou um braço maior do que a própria empresa hoje. Olha só. Legal. Então, vamos lá. Entendi o que é, fazer o passo a passo. Entendi o que é, entendi o benefício e a minha empresa se encaixa. Como é que eu vendo isso? Eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia. Como é que eu vendo isso internamente? Como é que eu convenço todo mundo de que a gente tem que dar esse passo e não investir nas coisas tradicionais da operação? E aí, acho que também, assim, como a gente tem todo o tamanho de cliente... Por uma fintech, por uma startup que está nascendo agora, é fácil tomar essa decisão. Claro, porque eu não tenho legado. Eu já tenho oportunidade, somos nós 3 aqui, nós 4, somos co-founders e vamos entrar de cabeça. Mas quando você pega uma empresa que já é grande no seu segmento, que não é financeiro, e aí, de novo, pode ser qualquer ramo, tá? A gente fala muito de varejo, de logística, qualquer uma, postos de combustíveis, qualquer um desses. Ele já tem um core que demanda, normalmente tem capital aberto até na bolsa, então ele tem investir e entrar numa nova vertical dessa, fazer grandes investimentos em tecnologia que vão se pagar ou vai até começar a rodar daqui a um ano, por exemplo. Vamos pensar que essa empresa vai entrar e vai precisar construir um aplicativo bancário. Sim. Hoje, um aplicativo bancário você não nasce só com uma criação de conta, alguma coisa, senão nem engajamento tem. Você já tem que nascer com um monte de coisas, inclusive com observâncias do Banco Central, até com os próprios fluxos do Pix, por exemplo. E até desmistificar um pouco a questão da conta. Conta não dá dinheiro. Só a conta não dá dinheiro, só né? A conta dificilmente vai dar. Você precisa trazer outros produtos. E aí, beleza, você tem algumas outras coisas. Você tem vários rebates em pagamento de contas, em recarga de celular, em venda de gift cards, às vezes em débitos veiculares. Mas o que vai fazer esse business parar de pé e te dar bastante receita mesmo é quando você entra trabalhando crédito de uma forma que você conheça seu cliente e talvez de uma forma que o mercado não conhece. E entra o cartão de crédito, parcelamento de compras, uma antecipação de salário, uma antecipação de recebíveis. É quando entra o crédito de fato que a gente está falando que é aí que a gente está falando da grande remuneração. Da grande transformação mesmo, né? Isso aí. E quando a gente pega uma empresa maior, quantas vezes você já não participou ou já acompanhou algum processo de uma RFP que estava rodando, dessa empresa que estava entrando num grande case, e você tinha uma proposta matadora em preço, em solução tecnológica e tudo, e aí, de repente, esse case da empresa, por mais que você ganhou, não andou. E aí, isso não anda por quê? Porque é uma decisão muito grande para o board dessa empresa que não é financeira tomar essa decisão de entrar. É tempo, é dinheiro, é sair contratando um monte de pessoas para rodar essa operação. Para uma coisa que você não tem certeza, né? Então, risco, né? Qual que é o ponto que acho que todo provedor de infraestrutura tem que pensar em como que eu encurto esse caminho do dia que ele veio conversar comigo até o início dessa operação. Então, primeira coisa, o que eu consigo oferecer de outras soluções tecnológicas para encurtar isso? A gente não quer que essa empresa tenha que discutir quantas squads ela tem que montar para lançar um aplicativo. Mas sim, será que eu não consigo um parceiro, ou eu mesmo, ou alguma solução que já está integrada com isso aqui, e que te acelera colocando em um mês uma versão
Já. Básica, mas white label, que roda com esses produtos para você. Pô, encurtei de 1 ano, encurtei a quantidade de discussões em tecnologia. E, a gente tá chegando agora em outubro, essa época é a época de orçamento. Cara, ninguém vai aprovar uma entrada nos próximos 6 meses. Se eu tiver que brigar por isso... amedrontada de cabelo em pé. Isso aí. Então, cara, são esses fatores que encurtam essas conversas e colocam. Outro ponto, né? E ninguém, de novo, voltando pro cenário, ninguém tá com dinheiro sobrando. Ninguém tá com dinheiro sobrando. Tá todo mundo ali, tem que entregar resultado com, né, muito mais com muito menos. Isso aí. Outra coisa, né? Essas empresas maiores, elas já têm uma operação de atendimento, têm os canais oficiais regulados, altos índices, brigam muito por isso, tem equipes gigantescas que tocam isso. Eu ser API first não é o suficiente. É importantíssimo, porque ele pode se integrar e levar qualquer coisa para o lado dele, mas não é o suficiente para você entrar rápido na operação. Eu ter fronts, eu ter soluções que também atendam não apenas a venda para o cliente. Então não é só o aplicativo no qual o cliente final vai entrar e vai transacionar, mas eu ter soluções de back-office, soluções de atendimento, soluções de CRM, que já tratam as regras de negócio, que até vai levar um tempo para ele entender, para codar isso e se integrar no seu sistema interno. Eu ter esse restante de camadas acessórias encurtam o tempo de implantação, encurtam o tempo de lançamento, encurtam a pressão em quem tomou aquela decisão nessa empresa de entrar. Então, acho que todo player de infraestrutura, não importa qual mercado, não importa se é banking, se é credit, se é insurance, se é health, qualquer coisa. Hoje, claro, ter APIs é fundamental. Não é o suficiente quando você pensa em vender facilidade. Você está vendendo um produto. Legal. Quando você vende API, você está vendendo um produto. Legal. Quando você vende um pacote de coisas que, na verdade, encanta e que dá confiança para essa empresa entrar nisso, aí você está vendendo, não é mais API, você está vendendo um propósito, um valor é muito mais tangível. Isso se complementa também quando qualquer mercado, né? Você vai entrar em insurance, cara, você vai atrás de pessoas que já trabalharam em grandes empresas disso. Você vai entrar no banking, você vai atrás de pessoas que conhecem de cada etapazinha do banking. E por que não também nessa parte, uma empresa de infraestrutura mudar um pouco o mindset e não ser só uma empresa de infraestrutura tecnológica? Legal. Por que não absorver parte desses processos? Quase uma consultoria mesmo. Isso aí. E não só limitar. Também não é o... tudo eu faço. Nada você faz. Porque a ideia é dar liberdade. Toda empresa de infraestrutura tem que entender que o business é do cliente. Quem toma a decisão se ele vai fazer dentro de casa ou fora, não é você. É seu cliente. Mas a partir do momento que ele precisa de ajuda, e que seria legal ter, por que não também oferecer até com um contingente interno que você atende 10, 20, 30 empresas iguais, sendo que essas 10, 20, 30 empresas teria cada um sair contratando o seu profissional interno. Sim. Então ali que você traz uma otimização também, pessoas que já estão treinadas, já sabem lidar com as regras de negócio, até que daqui a um tempo pegou a confiança, o business começou a rodar, tirou a pressão daquele aplicativo que nunca era lançado, das contas que não eram abertas, do crédito que não estava virando nada. Então encurtou tudo isso, facilitou. Aí sim, com calma, conhecendo melhor seu mercado, vai, investe, começa a levar operações para dentro de você. Por isso que exatamente isso que eu ia te perguntar. Que isso, quer dizer, isso para uma empresa grandes e médias, qualquer uma, é o risco da dependência tecnológica e de conhecimento, né? Porque, bacana você ter um provedor ou um parceiro que te oferece tudo, que é um ponto de contato, né? Se der problema, você sabe onde ir, onde que é, mas ao mesmo tempo você fica na mão. Se dá um soluço, se dá algum problema, cai tudo ao mesmo tempo, né? Aquela história você tem a internet, o celular e a TV da mesma operadora, caiu a internet, acabou tudo, né? Verdade. Como mitigar esse risco? Acho que primeiro, quem vai trabalhar com isso tem que olhar para qual que é o posicionamento de fato dessa empresa de infraestrutura que ele está contratando. É uma empresa que me oferece esse pacote aqui e que eu sinto que vai me levar só até aqui e que a partir de determinado momento eu vou ter que procurar outro, ou não? É uma empresa que entende que, cara, se for pra gente viver até o fim das nossas vidas, a gente vai viver junto. Mas se tiver um momento que eu quero tomar minha decisão, eu quero ir para outros caminhos, eu quero absorver coisas, eu quero sair, também continua
tendo jogo. Essa empresa não vai me dificultar a saída, não vai me dificultar a migração. Essa empresa de infraestrutura, exato. ela entende que o papel dela é a infraestrutura para aquele momento, para aquela necessidade da empresa. Tá. Pô, quantas vezes os cases pivotaram nos últimos anos? Porque aí com a pandemia, com tudo isso. Então imagina se você fez um contrato que você casou antes da pandemia e, cara, tem que arcar com tudo isso. O mundo mudou, né? Então, cara, empresa de infraestrutura tem que entender o papel dela e prover o melhor para os seus clientes no momento atual do que está fazendo. Sem que eles se limitem. Legal. Até porque esse cliente pode crescer, ele pode ir para outro lado, daqui a pouco ele pensa uma nova vertical e volta a precisar de você. Né? O mercado também, tem muita empresa, mas ele é bem pequeno de recomendações, de compartilhamento, de know-how. Então você tem que estar disponível. As pessoas trocam muita informação. Você não pode travar o seu cliente. Seu cliente tem que decidir para onde ele vai. Legal. E quais são as limitações hoje para uma empresa que está avaliando isso? Né? Até que ponto que ela tem que ir, até que ponto ela pode ir, até regulatório, ou até de ofertas mesmo. Hoje já, portfólio, por exemplo, na Cellcoin, já tem tudo. Você falou de crédito, seguro, né? Quais são as limitações hoje para quem que tem que considerar, para quem está olhando essa possibilidade? Acho que a primeira é, vamos olhar com calma e começar pelo básico, para você também não entrar com uma complexidade muito grande de produtos que você não vai conseguir gerir. Então, o que a gente falou, né? Uma conta é um meio que possibilita a entrada e saída de dinheiro e que possibilita que você financie coisas utilizando esse próprio saldo e que também te permite que você faça retenções se for necessário para reduzir seu risco de crédito. Tá. Então, vamos entrar com uma solução de conta e alguma coisa de crédito para a gente sair do zero, para em breve ficar positivo. E aí você vai entrando depois com os outros. Mas, de cara, já veja se você, quando você está contratando a empresa, se você não vai precisar depois ir atrás de novas conversas totalmente diferentes, coisas que não vão se conectar, que essa encurtada que você deu não vai virar uma dor de cabeça grande no futuro para você trazer serviço de adquirência, para você trazer um cartão de crédito, para você trazer essas outras coisas. Se eu vou ter que depois ter um monte de fornecedores, também não é um caminho legal. Legal. Pois é, isso. E o mercado hoje tem muitos fornecedores, né? Tem muitos de qualidade. Assim, acho que a estrutura de... Hoje, todos os serviços de banking, crédito no Brasil, essa estrutura de camadas as a service, nós somos referência. Tanto que assim, o que a gente está fazendo hoje com o Banking as a Service, grande parte do mundo não regulamentou ou até proibiu de medo do que acontecer se eu começar a incomodar os grandes players que já estão lá. Luiz, agora falando um pouquinho de Cellcoin, né? De tudo que a gente conversou por aqui, é só ligar para o Luiz, só te achar lá no LinkedIn que dá para ter isso tudo amanhã já? Dá para ter boa parte amanhã. Não é só o Luiz, tem toda uma equipe para atender, até entender um pouquinho melhor junto com você por indústria. Mas, de fato, a gente consegue entrar, entender dentro do seu nicho, dentro da sua indústria, o que você tem. Seja alguém que está entrando e que tem uma equipe de tecnologia pronta para fazer todas as integrações. Importante. Dá para ser também alguém que não tem essa equipe, não tem orçamento, não tem isso aí agora e precisa de uma solução para encurtar esse lançamento. Seja de front, seja de back-office, seja de qualquer coisa. Então, voltando, independe do tamanho. Não precisa ter uma estrutura. E não só o tamanho, mas qual que é o momento seu agora. É um momento que eu estou afim, eu tenho pessoas, eu tenho o recurso agora ou não? Eu só queria experimentar, de repente, no futuro, se eu ver que faz sentido, eu cresço, eu invisto. Então, é para quem tem para investir, para quem não tem para investir, para quem só tem uma ideia, para quem já tem de fato um case, para quem já tem para quem vender, para quem comprar, para todo tipo, tá? E hoje qual que é o volume que vocês transacionam? Qual que é o porte da Cellcoin? Legal. Acho que o porte da Cellcoin hoje a gente atende mais de 600 fintechs. Então empresas que têm um braço já financeiro ali para atender. Desde soluções de embedded como solução completa de banking, de BaaS. Mas a gente também atende não só das fintechs, mas a gente tem mais de 6 mil empresas, startups, desde startups pequenas que estão nascendo e que não tem nem colaboradores praticamente, só ter uma ideia, a bancos nível S1, bancos S2. Os grandões também? Também. A gente entende que é um mercado muito bom. Muitos ali até chegam a ser concorrentes nossos. Pois é. Mas a gente entende que é um mercado que... Os grandes têm milhares, centenas, milhares de pessoas de tecnologia para desenvolver essas coisas. E outros concorrentes direto também de infraestrutura, mas é um mercado que a gente compete, colabora,
A Cellcoin tem ótimos serviços e por que não disponibilizar para toda a base, para que cada um crie o seu ecossistema. Nós somos bem agnósticos quanto a isso. E algo legal da gente lembrar também é que a Cellcoin, comparando do que a gente é do último ano, passamos grandes mudanças, como por exemplo, deixamos de ser participantes indiretos do Pix, passamos a ser participantes diretos. Hoje a nossa volumetria cresceu de uma forma, e vem crescendo mês após mês, de uma forma que hoje a gente faz em um dia a quantidade de transações que a gente fazia em um mês. E de uma forma escalável, que não apenas a gente cresceu, mas nós mantivemos o nível de serviço e melhoramos esse nível de serviço. Então hoje somos nota máxima no Pix em todos os quesitos. Os clientes nos buscam não só pelo preço, muitas vezes não é pelo preço, mas é pela qualidade do serviço que ele está levando, pela confiabilidade do que está trazendo. E é algo que nós sempre nos lembramos e valorizamos dentro de casa. Não apenas como uma meta comercial do quanto a gente está vendendo, mas como uma meta de todo time. É manter escalabilidade como os nossos principais pilares. Então a gente comemora não só como receita financeira, mas como, cara, todo time tem crescido de uma forma exponencial, trabalhando e mantendo tudo isso. Douglas, obrigado aí pelo seu tempo, pelo papo. Eu que agradeço, Gustavo. Continue acompanhando os episódios do podcast MVP no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até o próximo episódio.